luzinha vermelha diz que está gravando, então, boa noite. Hoje a gente vai fazer nosso quarto estudo, o segundo sobre dízimo. E eu admito que eu estou feliz que a gente, em 4 estudos, historicamente, a gente fez um mês, 4 semanas de estudo. Né? Então, antes de mais nada, vamos orar. Né? Pai, te agradeço por essa oportunidade, Pai, em que vamos conversar, Pai, sobre Tua palavra, Pai, vamos buscar o entendimento, Pai, que só o Espírito Santo, que o Senhor há de nos enviar, pode nos dar, Pai. Ó Pai, e é esse o pedido agora que nós fazemos, Pai, que o Espírito Santo abra nossos olhos, ó Pai, que pelo Espírito sua palavra nos seja revelada. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém e amém. Então, a gente falou sobre os dízimos na última semana, a gente teve uma visão do Velho Testamento, né? E hoje a gente está fazendo essa experiência nova, porque tem tão pouca gente que eu resolvi botar a câmera aqui do lado, vocês estão vendo, né? Então, quem assiste, geralmente o pessoal ouve mais, né? Então vamos conversar sobre o dízimo no Novo Testamento, que a gente terminou em Malaquias, provando que não tinha nada para o gentio. Bom, a principal referência neotestamentária para justificar o dízimo está em Mateus 23, 23. E a gente vai prestar bastante atenção no que está escrito. O que está escrito em Mateus 23, 23? Por favor, pode ler. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Certo. E Lucas 11:42 também fala, repete, mas ai de vós, fariseus, que dizimais o hortelã e a arruda e toda a hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer estas coisas e não deixar as outras. Bom, eles citam isso como um exemplo de Jesus mandando dizimar. Mas, antes de mais nada, a gente tem que pensar o seguinte, com quem Jesus estava falando? Com fariseus. Os fariseus podiam ser gentios? Não. Os fariseus eram obrigatoriamente judeus. E todo judeu tinha que cumprir a lei. Logo, Jesus não está exortando ninguém que não tenha que cumprir a lei a cumprir a lei. Ele está exortando os escribas a cumprir a lei e não esquecer do amor, confirmando, desprezais o juízo e o amor de Deus. Ora, a lei do Brasil inclui dízimo? Não. Então, se Jesus fosse falar com um brasileiro, provavelmente ele falasse, mas ai de vós, políticos brasileiros, pagar os impostos, porque eles não pagam, pagam os impostos, mas esquecem do juízo do amor. Então, aqui ele está falando o seguinte, para você ser um cidadão dentro da lei, que no nosso caso não é dízimo, e também dentro do juízo e do amor de Deus. Então, em momento nenhum, há uma exortação do Senhor Jesus Cristo para que um gentio participe da lei judaica. Pelo contrário, lá em Mateus 5,17, Mateus 5,17, Cristo fala, né? Não cuideis que vim destruir. Ele não veio acabar com os judeus, não veio destruir ali. Ou os profetas. Não vinha abrogar, mas cumprir. Ele veio cumprir a lei. A gente vai voltar a falar disso um pouquinho mais à frente, quando a gente chegar em Hebreus. Mas ora, se você tem uma ordem judicial e vai à casa de alguém cumprir aquela ordem, e um dia você cumpre a ordem, no dia seguinte se a pessoa foi presa ou se a ordem foi cumprida, no dia seguinte você tem que repetir o cumprimento da ordem, a questão cronológica. Cristo cumpriu a lei. Então, se ele não tivesse cumprido a lei, até hoje nós estaríamos sacrificando bezerrinho. Nós estaríamos fazendo os rituais do templo. Mas a lei foi cumprida. Ele nos deu a graça. Então, Cristo veio cumprir a lei. Um pouco mais no Novo Testamento, né?
sabendo que temos Lucas 18:12. Lucas 18:12. Lucas 18:12. 11:12, por favor. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Quem está falando que dá o dízimo? O fariseu. O fariseu é judeu. Então ele está querendo se desfazer do publicano, e para você saber a parábola do fariseu e do publicano, novamente o dízimo dele não adiantou de nada. Então, o dízimo como prova de fé, principalmente para o gentio, ele é lei, ele não é prova de fé. E é triste hoje em dia a gente encontrar pessoas. Eu encontrei um amigo meu, gosto muito dele, mora aqui perto, e ele falou: eu estou com um carro zerinho. Aí eu: que bom para você. Eu estava sem carro na época. Que bom para você. Eu tinha acabado de chegar da Disney. Que bom para você. Eu ainda não estou com carro não, mas o Senhor tem me abençoado muito. Faz 8 anos que eu não dou o dízimo, o Senhor me abençoou. Ele olhou para mim: eu não tenho coragem de fazer isso. As pessoas têm medo, não do Senhor, não da palavra, mas da mística criada em torno do dízimo. As pessoas acham que vai vir a maldição. Por quê? Porque eles não conhecem a maldição, que a semana passada a gente explicou claramente que a maldição não é você quando fica pobre, não é. A maldição é uma coisa muito séria, muito pesada. Então o que acontece? Em Hebreus 18:12, Hebreus 7, 1-10, vai ser a última referência neotestamentária ao dízimo. Tá? Então o Novo Testamento não tem muita quantidade de referências ao dízimo. Ele é bastante curto. Tem a primeira e a segunda, que estão em Mateus e Lucas, e a terceira, Hebreus 7, de 1-10. Nós vamos ler agora também. Hebreus 7, de 1-10. Se quem achar, pode começar. Eu não vou achar. Que este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente é por interpretação rei da justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Presta atenção que ele está explicando aquele primeira referência que ele chegou da guerra e achou que tinha que dar o dízimo a Melquisedeque. Então, ele foi feito, presta atenção que isso é muito importante, semelhante ao Filho de Deus. Permanece sacerdote para sempre. Pode continuar. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o matriarca Abraão deu os dízimos de despojos, e que os de dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio em ordem, segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou os dízimos de Abraão e abençoou e tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe os dízimos, pagou o dízimo, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Ou seja, o que nós temos aqui? Nós temos uma revelação final. Cristo veio acabar com a lei? Cristo veio continuar com a lei ou Cristo veio cumprir a lei? Ele veio cumprir. E quem foi feito semelhante a ele? Melquisedeque. Ou seja, voltando, e é importante que as pessoas tenham a consciência da aula passada sempre na mente, um dos dízimos era dado aos levitas. E aqui no verso 5 diz: e que dentre os filhos de Levi, ou seja, os levitas, recebem o sacerdócio, tem ordem segundo a lei de tomar dízimo do
povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, ou seja, está falando de Jesus, está falando de Melquisedeque, semelhante a Jesus, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ou seja, nós temos aqui que a ordem do dízimo terminou em Cristo. Terminou por quê? Cristo tomou o dízimo de quem? Dos próprios levitas. Isso quando eles estavam, segundo a Bíblia fala, no lombo, né? Ou seja, estava atrás de Abraão. Então, o primeiro dízimo, na verdade, não significou o começo, significou o fim dos dízimos. Explicação por quê? A primeira vez que alguém deu um dízimo na Bíblia foi a Melquisedeque, que era semelhante, foi feito semelhante ao Senhor Jesus. Então, o Novo Testamento destrói completamente a questão o gentio tem que dizimar. O próprio judeu que crê em Cristo, que são poucos, também já foi liberto do dízimo no templo, foi liberto do dízimo aos levitas. Porque Cristo é o leão de Judá. Ele não é nem da tribo dos levitas, ele é da tribo de Judá. Então, quer dizer, acabou toda aquela ordem da lei judaica, dízimo a levita, dízimo do festival, que esse ninguém dá mesmo, e dízimo aos pobres. Mas ora, se acabou os dízimos, se acabou a lei do dízimo, o cristão não precisa colaborar, o cristão não precisa... Agora nós vamos falar do mais importante de tudo, porque agora vem as normas bíblicas do que o cristão deve fazer. Então, nosso primeiro ponto é falar que o cristão deve sim dadivar. Tá? O termo que a gente... Vamos dadivar alguma coisa, né? Eu vou citar a primeira referência. O quanto o cristão deve dadivar? 1 Coríntios 16, 1, 2. 1 Coríntios 16, 1 e 2. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os sãos, fazei vós também o mesmo que eu ordenei às igrejas de Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. Quanto é que está estipulado aí? Está estipulado algum valor? Não. Está estipulado o quê? Conforme a sua prosperidade. E eu vou ler Atos 11, 27 a 30. Tá? E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um, conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Quanto foi falado que tinha que dar aqui? Cada um, conforme o que pudesse. Cada um. Está escrito que tinha que mandar o dízimo? Está escrito que tinha que mandar 10, ou 15, ou 20, conforme o que pudesse. Nossa, mas isso é muito mais sério do que tirar 10%. Isso é você olhar para o que você pode. Mas, agora, bem claramente sobre quantia. 2 Coríntios 9, 7. 2 Coríntios 9, 7. Agora, é bem claramente sobre a quantia. 2 Coríntios 9, 7. Está marcado 6 e 7. Pode ler 6 e 7, então. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Quanto propôs? No seu coração. Então, aí a gente vai começar a falar sobre o mistério. O pessoal gosta muito de falar em mistério nas igrejas pentecostais, mas é um mistério. Por quê? O Espírito Santo foi dado a todo aquele que crê. Quem crê, então, tem o Espírito Santo habitando em si. Quem fala no coração de quem crê? Espírito Santo.
Então, quem propõe no coração de quem crê? É o Espírito Santo, é o próprio Deus que vai propor. Então, não tem essa de constranger a pessoa, porque se o Espírito Santo, e se a pessoa conhece, o problema é que as pessoas hoje em dia não conhecem o Espírito Santo que habita, se habita, né? Porque hoje em dia que a gente mais tem falsas pessoas, não conhece o Espírito Santo que habita dentro de si e é coagida a doar mais do que... Às vezes ela sente no coração, não é isso que está acontecendo, mas ela tem medo, ela foi a vida inteira manipulada para crer na mentira, então está dando, então faz aquele esforço, às vezes, absurdo, que não testifica no coração. E às vezes a pessoa testifica no coração e não faz, porque não, eu não preciso, só preciso dar 10%. Então quer dizer, é uma coisa totalmente espiritual. Mas e aí? Como é que a gente vai ter o discernimento do que é espiritual? Bom, o propósito do nosso Dadivar, né, eu vou ler um texto aqui. Com quais tipos de necessidades devemos usar nosso dinheiro para satisfazer? Será que o Novo Testamento nos dá alguma luz sobre este importante assunto? Vamos dizer como deve ser aplicado o nosso dinheiro. Primeiro ponto, satisfazer a necessidade dos santos. Atos 2, 44, 45. Atos 2, 44, 45. Pode ler. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de misto. Cada um havia de mistério. Então o que acontece? Cada um contribuía com o que podia, ninguém era coisa. Não, você pode dar mais, você pode. Cada um sentia. O grande problema de Ananias e Safira não foi a questão deles darem menos. Não foi o valor que eles deram. A questão deles foi mentira. A questão, porque eles se propuseram a algo e não cumpriram o que falaram. Talvez se eles tivessem falado, não, nós vamos vender, vamos tirar uma parte, vamos dar. Talvez não tivesse acontecido. Mas naquele momento de estabelecimento do Evangelho, do poder do Espírito, eles mentiram. Deus quis revelar através disso que ninguém esconde a mentira dele. E eles estão mesmo em comum acordo, mesmo um tendo combinado com o outro, ninguém tendo, Deus mostrou que ele viu o oculto e o escondido. Então, a questão de Ananias e Safira não é o valor, e sim a mentira, né? Então, eu vou ler agora 1 João 3,17, que fala: quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado e lhe cerrar as entranhas, como estará nele o amor de Deus? Então, se você está vendo o irmão passando necessidade e não tiver contribuir como você está negando o próprio amor de Deus, você está sendo frio, né? Tem também agora Gálatas 6, 9, 10. Gálatas 6, 9, 10. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Façamos bem principalmente aos domésticos da fé. Eu não vejo as empresas eclesiásticas ajudando os domésticos da fé. Eles ajudam os líderes. Mas quem ajuda os domésticos da fé numa igreja? Então, é importante saber disso. E para terminar, 1 Timóteo 5,16, em relação à questão do primeiro objetivo de doar, para vocês não terem dúvida. 1 Timóteo 5,16. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas, socorra-as, e não se sobrecarregue a igreja, para que possam sustentar as que deveras são viúvas. Ou seja, tu está vendo o irmão doméstico na fé, dentro da igreja necessitado, prioridade, o irmão na fé. Estou cuidando de quem? E aí? Hoje em dia as pessoas passam necessidade, estão desempregadas, aí vão, o que ele fala? Quem dizimar vai ganhar emprego, quem der semente vai... Inverteram a ordem das coisas. Não, a primeira igreja ajuda e depois
ele colabora com a igreja e não com o dízimo que vai para... Então fica bem claro aqui, né? O primeiro objetivo do Dadivá é com os irmãos. Posso falar uma coisa para ser dito? Claro. Com a nossa família, uma vez que meu pai quis fazer isso, o irmão que é pastor, não pode fazer isso não, porque se Deus está descendo a mão naquela pessoa, se você for lá ajudar, você vai pegar carga. Pegar carga? Bom. Você vai passar necessidade junto, não foi, mãe? Isso é meio indiano, né? Aquela questão do karma. Deve ser, né? Você não pode quebrar o karma. Mas tem uma história que alguém estava com medo de nos ajudar. Já aconteceu com a gente também, mesmo porque achou que se a gente estava passando aquilo ali, pessoal, é porque Deus estava metendo isso, cachorro na gente. Isso se ele fosse nos ajudar, religião indiana. Isso não é cristianismo, não. Isso é o karma. Eu disse, então eu vou vergonhoso oferecer, isso, tá? porque eu não posso ver ninguém precisando sem estender a mão, então nem quero saber se ele pecou. Deus permite que a pessoa passe, mas também permite tocar no seu coração para o Espírito Santo se mover e te ajudar. E o Espírito Santo, desculpa, a negritude era tão grande no coração dessas pessoas que eles preferiam dar uma desculpa dessa. Entendeu? Então, primeiro propósito, aos irmãos. Segundo, satisfazer a necessidade dos obreiros cristãos. 1 Timóteo 5, 17 e 18. Você pode continuar, que você estava lá. 1 5, 17 e 18. 1 Os Timóteo 5. presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicidade e honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Então, segundo objetivo, primeiro quem está em necessidade. Segundo objetivo, legal, não tem, eu quero contribuir. Segundo objetivo é o obreiro que trabalha na palavra. O obreiro que trabalha na palavra seja digno de dupla, tá aí, honra, dupla honra. Agora, e se o obreiro não trabalha na palavra? E se o cara deturpa a Bíblia? Ele é digno de alguma honra? Então, olha, se o cara que está diante da Bíblia, pagando preço, é digno de dupla honra, joia. Mas e se você sabe, se você confirma, se você pega, se você julga? Tua função é julgar. Se você tem a palavra e você vê que aquele cara não está trabalhando na Bíblia, ele é digno de alguma honra? Ele é digno de algum salário? Ele é digno? Não é. Bom, então liga a televisão e você vai ver os caras falando que é mentira. Eles são dignos de receber alguma coisa? Não. É assim que a nossa igreja está crescendo. Pessoas que não mereceriam ganhar um centavo ganhando milhões. Tá? Então, isso já vai contra tudo que a gente conhece. Então, indo um pouco mais adiante, temos 1 Coríntios 9, 6, 14. 1 Coríntios 9, 6, 14. Vou ler, hein? Vou ler. 9, 6 a 14. Ou sou eu, Barnabé, ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar. Quem jamais milita à sua própria custa, quem planta a vinha e não come do seu fruto. Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado. Digo eu isto segundo os homens? Ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós não está escrito. Porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Ou seja, está debulhando, ele sabe que dali vai tirar alguma coisa de sustento. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se por outros participais deste poder sobre vós, por que não? E mais justamente nós. Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Aqui eles estão falando o quê? Que eles preferiam não pegar o dinheiro para não ser subornados, para não pôr impedimento ao Evangelho. Quando ele tiver que chegar e falar na dureza, ele ia falar na dureza. Mas eu não te dei, eu não te sustentei, eu não te... Então aqui ele está falando, ele não está aceitando suborno. Não sabeis vós... Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo,
e que os que de contínuo estão junto ao altar, participam do altar, assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isto para que assim se faça comigo, porque é melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Eu falei até o 16, o próximo então. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Então, nós temos aqui ele, como me falou, eu tenho direito, mas eu renuncio desse direito, para não pôr impedimento ao Evangelho, para não correr o risco de alguém, mas eu te sustento, como é que você fala contra mim? Hoje em dia funciona assim nas igrejas? Ele vai escolher alguém que está pagando o dinheiro dele? Ele vai, então, quer dizer, nós estamos vivendo um arremedo dos mais grotescos do que deveria ser a igreja. Nós estamos vivendo líderes subornados. E isso não estou falando só dos grandes, não. De qualquer igreja aqui. Ninguém mais é expulso. Então, e a última referência quanto à necessidade dos obreiros está em Filipenses 4, 15 a 18. Filipenses 4, 15 a 18. O quê? 15 a 18. Aham. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Tá, não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Ou seja, de novo ele falou, o ministro não tem que haver um sustento. A gente não está falando com isso que o cara tem que ter um filho estudando numa escola católica na Barra, ou um carro do ano, ou viagens. A gente está falando de sustento. Comida e roupa. Não passar vergonha ou necessidade. Mas ao mesmo tempo não é transformar o cara no magnata. Por quê? Porque exceder seria da própria consciência dele e distribuir entre os irmãos da igreja. Acontece isso hoje em dia? Então, a gente está indo bem claro. Nossa função é dadivar? É. Mas nossa função também é julgar. Então, quer dizer, se uma pessoa está fazendo mau uso, você pode ter. Qual a necessidade de você ter todo ano um carro zero? Ah, para não passar vergonha? Não. Então, hoje eu estou falando e você está passando nomes, né? Inclusive de quem tiver, né? Eu falo e está passando nome na cabeça da pessoa. Carro zero, naquela escola. O filho pode estudar numa escola boa, mas não precisa ser naquela, como é que eu vou falar, uns 9, né? A educação vem. Então, pode fazer a necessidade dos santos. Né? Então, Filipenses foi a última referência a isso. Tem outro padrão. O nosso dinheiro, agora que a gente já ajudou aos irmãos dentro da igreja, ajudou o obreiro do Senhor, aí vem a terceira prioridade, que é Lucas 12, 33 a 34. Lucas 12, 33 e 34. E 34? É. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que vendes e dai esmolas. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouros nos céus que nunca acabem, aonde não chegará ladrão e a traça não rolha. Ou seja, para quem tem que ser destinado, a quem está sendo destinado esse dinheiro de Lucas 12, 33 e 34? Para quem sabe? O reino. Fazei para vós. Não, vai lá, vamos ler de novo. É o 32, 33, né? Efésios, desculpa, Lucas 12, 33 e 34. Vendei o que tendes e dai esmolas. Dai? Esmolas. Uhum. Fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca acabam. Ou seja, dar esmola significa investir no reino de Deus. Então, primeiro, ajudou dentro da igreja. Segundo, ajudou no líder. Terceiro, ajudou ao pobre.
deu a esmola. Tá aí, tá aí. Então eu vou ler agora Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Então, terceira prioridade, repartir com o que tiver necessidade. Mais um redundante, a gente sempre cita vários para não ter dúvida, Tiago 1, 27. Tiago 1, 27. Tiago 1, 27 A fala... religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e guarda-se da corrupção do mundo. E guardar-se da corrupção do mundo. Ou seja, visitar os órfãos e as viúvas. Aí quem faltou um homem que trabalhasse, um pai que cuidasse, uma mãe que cuidasse, e assisti-lo nas suas tribulações. Então, não resta dúvida, devemos colaborar com a sociedade, financeiramente, com o pobre, sim. Mas em que prioridade? Olhe primeiro para dentro, segundo para o obreiro, terceiro para a sociedade. Então, estamos priorizando a dádiva. Nós devemos dadivar? Sim. Não é para os levitas, não é para sustento, não é para ostento, né? Porque tem sustento e tem ostento, não é para ostento dos líderes, mas tem aqui a ordem. E por último tem aqui uma referência, né? Eu vou ler de novo, eu não tenho lido nesses dias, eu tenho falado muito, mas eu vou ler aqui. Note que o dadivar no Novo Testamento é sempre para satisfazer a necessidade das pessoas. É interessante que é aquela coisa na qual as igrejas têm gasto a maior parte do seu dinheiro, depois de pagar o salário do seu pessoal, não é de modo algum mencionado no Novo Testamento. Prédios de igreja. A Bíblia simplesmente não fala de nenhuma igreja entrando em débito para comprar ou construir prédios caros, pela simples razão de que a igreja primitiva não se reunia em prédio. Ela se reunia em casas. Assim não havia despesa, não estrita diretamente com o evangelho e com pessoas. Tal despesa só faria drenar energias financeiras da igreja. Desta maneira, todas as dádivas do povo de Deus podiam ir diretamente para satisfazer a necessidade das pessoas. Incidentalmente, no fundo, não há nas Escrituras nada de que eu tenha conhecimento e que exija que todo o nosso dadivar ao Senhor tem que ser primeiramente entregue aos líderes da igreja e depois distribuídos por eles, conforme eles preferirem. De fato, creio que algumas das nossas dádivas devem ser feitas diretamente de pessoa para pessoa, para preservarmos o anonimato, conforme Mateus 6, dá de forma que é razoável. Portanto, colocar de lado, em casa ou numa conta bancária separada especial, uma parte de sua dádiva total. De modo que quando uma necessidade especial ou emergência, porque todo mês, esse mês eu quero dadivar e não tenho. Eu não tenho para quem colabora. Guarda, porque quando chegar a necessidade, você vai ter onde usar aquele dinheiro. Tenhamos alguns recursos financeiros de que possamos sacar para satisfazer aquela necessidade. Então, isso é estratégico. Eu estou com dinheiro, eu quero ajudar. Não tem pobre, não tem ninguém desempregado. Guarda, não precisa. Eu tenho que. Deixa na conta, vai render até juros. Onde é que está escrito que tem que botar na mão do pastor? Ou levar a casa do tesouro, que não é a casa do tesouro. Então, isso também é importante. Mas como devemos dadivar? Aliás, eu estou sentindo falta aqui, né, de uma passagem bastante interessante, que fala: aquele que não quiser trabalhar, que não coma. Eu vou procurar depois, mas a gente deve ajudar o pobre? Sim, mas o pobre que tiver na necessidade tal. Mas ajudou um mês, ajudou outro mês, ajudou, não posso definir um tempo, mas você vai ver que aquela pessoa não quer sair da condição de ser ajudada, ela quer ser ajudada o resto da vida, ela quer um INSS montando em você. E aí você pode ter a certeza de que chegou a hora de terminar de ajudar. Mas eu estou perdendo. Eu já te arranjei essa caixa d'água para limpar, já te arranjei isso. Você só quer o verme, o trabalhar não quer, então quem não quiser trabalhar não come. Então, no Novo Testamento não fala de dízimo, mas fala bastante de ajudar as pessoas. E como o modo pelo qual nós devemos dadivar.
Mateus 6, 1 a 4, que eu acabei de fazer a referência, explica bem isso. Mateus 6, de 1 a 4. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto ao vosso Pai, que estás no céu, nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba que a tua mão esquerda ou que faz a tua direita. E aí, então, devemos dadivar anonimamente. Já viu fila de igreja para botar dinheiro no gasofilácio? É anonimamente? Não. Vocês já viram lista? A igreja botando lista de quem dadivou? A lista... a lista de quem não dadivou está aqui, eu vou falar. Vocês já viram isso? Eu já. Isso é bíblico? Tem que ser anonimamente. Então, desculpa, tudo isso que a gente está acostumado. Já viu episódios, eu lembro, né? Nós lembramos. Eu lembro de uma que fala, sei lá, preciso comprar bancos para a igreja. Quem vai doar um banco? Aí você levanta. Campanha. Cada um doa um banco. Aí, tipo... E aí o nome será escrito no livro dos colaboradores. É. Que esse livro vai ser guardado. Vai ver se esse livro está lá até hoje. Porque o banco já está rasgado e o livro já foi rasgado também. Na minha igreja, a gente aqui cada um pagou nossa cadeira. Aí. Então, está indo contra a Bíblia. O primeiro modo do gentio, do cristão gentio dadivar, anonimamente. E pior que vem gente, você está dizimando? Onde você está dizimando? Não é da sua conta. Olha, é simples e direto. Não é da sua conta. Acabou. Bom, um outro modo, por favor, 2 Coríntios 8, 3, 4, uma, e 2 Coríntios 9, 7, outra. 2 Coríntios 8, 3, 4. Posso ler? Pode, 8, 3, 4. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda assim o seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos fogos que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que você fazia para a comissão. Dadivar voluntariamente. Não é por coação, não é sentiu, meteu, fez. Você vai voluntariamente. Então, né, somos aqui, 2 Coríntios 8, 3, 4, somos aqui ensinados que as igrejas da Macedônia deram por suas vontades próprias. Ninguém os estava manipulando emocional ou psicologicamente, nem distorcendo o braço, obrigando. Se não der, não recebe a bênção. 2 Coríntios 9, 7. Cada um contribui segundo propôs o vosso coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Você vai contribuir porque você vai ficar alegre em contribuir. Você não vai contribuir com medo de não ganhar a bênção. Você não vai contribuir com medo de Deus não ouvir sua oração. Você vai... No rádio, Ou com... Exatamente. Então, aqui estou falando, se você vai contribuir, você vai contribuir para sair dali, putz, eu ajudei, com alegria. Não é com medo, dúvida, coação, obrigação. Bom, então, estamos quebrando não só a questão do dízimo, mas até a forma das ofertas das igrejas está toda errada. Né? Então, vem a questão de 2 Coríntios 9, 6. Você está pertinho. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia abundância, em abundância também se fará. Nós devemos contribuir expectativamente. Porque isso não é a questão da bênção. Eu vou contribuir, mas se Deus me retornar, que eu fui liberal, Deus retorna. Não tem obrigação de contribuir 10 e receber 100. Deus vai multiplicar. 2 Coríntios 9, 9. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. 2 Coríntios 9, 9. Esse é o 7. Eu 9, 7. Não, eu quero 2 Coríntios 9, 9. Conforme está escrito, espalhou, deu aos povos, a sua justiça permanece para sempre. Muitos têm torcido 2 Coríntios 9, 9 como se ensinasse que Deus quer que dadivemos
tendo dentro de nós mesmos o objetivo de recebermos. Esse tipo de ensino apela para a carne e faz crescer um espírito de avareza e cobiça no crente. Mas ao contrário disso, Paulo nessa passagem está ensinando que devemos dadivar com o objetivo de recebermos mais para podermos dadivar ainda mais. Não é o recebimento que me interessa, e sim a contribuição, né? Vejamos que Paulo expressa isso no verso de 8 a 11. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, com o propósito de, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda a obra. Ou seja, o propósito não é que você seja rico, mas que você colabore cada vez mais. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência. Enriqueçais para quê? Para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Ou seja, nós vamos nos tornar o objetivo pelo qual as outras pessoas vão dar graças a Deus. Nossa, aquela pessoa me ajudou, graças a Deus. Então, quer dizer, não é para nossa riqueza, para nossa coisa, mas para poder doar mais, né? Notemos nessa passagem que Paulo está asseverando que Deus abençoará o dadivador generoso, fazendo toda a graça abundar sobre ele, para que, em consequência, este tenha uma abundância para toda boa obra. Ademais, Deus promete multiplicar a semente do dadivador para semear e promete aumentar a colheita da sua retidão. Eu estou lendo aqui porque as observações são interessantes e eu ia perder alguma coisa. Eu estou querendo me assegurar de que a apresentação fique melhor um pouquinho para a compreensão. Porque, sem dúvida, vão surgir pessoas querendo dizer que a Bíblia manda dizimar e é inevitável. Isso é necessário porque é parte da apostasia. Tá? A gente vai enfrentar sempre as pessoas que, mesmo a gente dando todos os argumentos, não vão aceitar e vão citar coisas que nós já estamos aqui dissecando. Ah, mas Jesus falou porque tinha que dizer. Isso eu pego sempre. Explico o fariseu judeu. Ah, mas Jesus falou para dizimar e não esquecer da hora. E se repete. E paciência é uma virtude. Você vai ver, você vai rever, tá? Então, temos ainda algumas passagens, você vai anotar? Está anotando? Provérbios 19 e 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, ele lhe pagará o seu benefício. Você se compadece, Deus pagará o seu benefício. Provérbios 11, 24 e 25. Ao que contribui, mais se lhe acrescenta. Ao que se retém, do que é justo. Mais do que é justo. Mais do que é justo é para a sua perda. A alma generosa prosperará e aquele que atende também será atendido. Ou seja, a ganância vai contribuir para a perda. E isso é espiritual, pode acontecer rápido, pode acontecer devagar, mas, então, concluindo. Essas passagens falam que Deus nos abençoará nessa vida e na vida futura. Se é uma coisa que a Bíblia deixa muito clara é que quando dadivamos, estamos entesourando para nós mesmos tesouro no céu, conforme foi lido, dá ao pobre e tal, onde a traça não corrói, né? Tem outras passagens falando, eu não vou prolongar que a gente já está passando do nosso tempo. Bom, outro modo de dadivar, 2 Coríntios 9, 7 de novo. Vocês não devem tirar o dedo de lá, porque ele fala. A outra, quem vai abrir 9, 7, você abre 9, 7, você abre 8 de 1 a 5. 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Foi comigo. Hã? Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Então eu vou repetir a lista até aqui. Nós devemos dadivar anonimamente, voluntariamente, na expectativa de ser mais abençoado para poder dadivar ainda mais, e agora devemos dadivar animadamente, com animação, né? 2 Coríntios 8, de 1 a 5, outro modo de dadivar, outra questão de dadivar. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância de seu gozo, e com a sua profunda pobreza ajudou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que
que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos e graças e comunicação deste serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Deram acima seu poder. do seu poder. Devemos dadivar algumas vezes sacrificalmente. Por quê? Logo de partida, notemos que os crentes macedônicos tinham pouquíssimo dinheiro e bens. São descritos como estando suportando muita aflição e experimentando profunda pobreza. Apesar de tudo, também é dito que tinham dadivado além de suas possibilidades, além do seu poder. Que Deus nos habilite a evitarmos isso em nossas vidas. Isso não é fácil. Então, temos aí uma lista dos modos de dadivar. Marcos 12, 41 a 44. É a parábola. A parábola não, é o exemplo, né, da viúva que deu a moeda e foi a maior dádiva daquele dia. Por quê? Porque ela deu além do que podia. Ela deu tudo o que tinha. Será que nós estamos, e isso eu falo, não estou falando isso na posição de acusador, eu estou falando na posição de mim mesmo, reflexão própria. Será que nós estamos prontos? Marcos 12. 41 a 44. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro, e muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas que valiam meio centavo. E chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhes sobejavam, mas esta, na sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Quem é capaz? Desculpa, isso não é mole não. Tá? Eu não estou falando aqui naquela posição assim, eu dou... Não, para mim também é difícil, eu seria um hipócrita se estivesse falando e falando que não, diante do mundo e tudo. Então, é uma recomendação bíblica. Estamos nós capazes de dadivar além do que podemos? E isso não tem resposta aqui, não vou... Né? Então, falando dos modos de dadivar, mas afinal, por que nós vamos dadivar? Por que eu tenho que dar algum dinheiro? Por que eu vou dar dentro da igreja? Por que eu vou fazer isso? 2 Coríntios 8 e 9, né? Que é o texto, um dos textos mais extensos do Novo Testamento sobre a questão das dádivas, fala assim: porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Ou seja, nós devemos dadivar a primeira coisa, seguindo o exemplo de Cristo. E Cristo não... Né, eu vou ler um pouco. Cristo era infinitamente rico, ele estava em sua existência pré-encarnação no céu. Era incessantemente adorado por uma grande hoste de seres angelicais. Sendo Deus, exercia onipotência, onisciência e onipresença. Juntamente com o Pai e o Espírito Santo, reinava sobre todo o universo que tinha criado. Todavia, Cristo, de livre vontade, escolheu se tornar pobre. Jogou no chão seu direito ao exercício independente de seus atributos e veio nascer em um estábulo e foi criado por pais muito pobres. Viveu uma vida obscura e simples. Ele não foi famoso, ele não... Né? Dependeu do pai para toda a sua sobrevivência. Nunca acumulou possessões durante o tempo de sua vida e, na verdade, parece que as únicas possessões que ele podia chamar de suas foram as roupas sobre suas costas. Então, primeira coisa, se Deus deu tudo, fez carne, quem somos nós para ter alguma coisa? Quem somos nós para tirar onda? Não vou dadivar. Você deve dadivar. Se você é cristão e quer seguir os passos de Cristo, ninguém vai ser perfeito nisso, mas tenha a consciência de dadivar. Porque, então, o primeiro motivo de dadivar é seguir o exemplo de Cristo. O segundo motivo, a ordem de Cristo. João 15, 12 e 13. Não basta o exemplo, basta a ordem também. João 15, 12 e 13. o meu mandamento é este:
porque vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este que dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Dar a sua vida. Ele não só ficou pobre, mas ele duplamente, além de ter deixado, veio em carnes, e ainda morreu por nós. É um valor que nós... Pô, você pode pegar tudo que você tiver, dar, que você não vai pagar o valor da salvação que Cristo nos proporcionou. Então, sim, nós devemos doar, sim, devemos seguir o exemplo de Cristo. O nosso dadivar é muito maior do que uma lei de dar aos levitas, é seguir o exemplo de Cristo, que deu muito mais do que qualquer coisa que pudermos imaginar. Então, está explicado que o dadivar no Novo Testamento ao cristão não está restrito a 10%. E tem toda essa ordem de dadivar, tem todo o motivo de dadivar. Eu vou te deixar com uma cópia, está escrito atrás das referências, tá? E eu vou concluir, né? A gente falou em Hebreus da questão do Abraão ter dizimado a Melquisedeque, que os levitas, na verdade, dizimaram a Cristo, e Cristo cumpriu a lei. E a lei, na verdade, está aí atrás, é escrito, eu escrevi para você e vou precisar, está aqui. 1 Coríntios 15, 56. 1 Coríntios 15, 56. Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. A força do pecado é a lei. Tá? Então, lembrando que a lei, na verdade, para nós não se aplica. E a gente só está falando de dízimo. Eu não entrei na questão do sábado, que é guardado pelos adventistas. Ah, mas a lei até... Toda a lei se cumpriu em Cristo, tanto que ele atuou no sábado. Então, quer dizer, ele acabou com a obrigação da lei judaica para nós. Ele nos deu a liberdade sobre isso. Então, a última pergunta, né, que costumam fazer: dadivar vai me deixar rico? Né? As pessoas veem na televisão: não, que você vai ganhar um emprego novo, dadivar vai me deixar rico. As igrejas distorcem belos textos bíblicos sobre a fé para inventar uma falsa base bíblica para a prosperidade, justificando assim a ganância dos pastores. Tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4, 11 e 13, é tirado do seu contexto, para incentivar os crentes a contraírem dívidas maiores que seus salários, esperando uma ação divina para sustentá-lo em seu erro financeiro. Veja que no contexto, Paulo afirma que pode inclusive passar necessidade e ter fome. As pessoas leem isso na Bíblia? Não, tudo posso ter necessidade, posso passar fome. Então, a importância do tudo posso naquele que me fortalece é o seguinte: eu posso estar em cima e estar embaixo, só não posso perder a minha fé. Não posso esquecer o sacrifício que Cristo fez por mim. Então, basicamente, você não tem que dadivar esperando ficar rico. Você tem que dadivar esperando ser fonte de bênção cada vez maiores, e não para os pastores, e não para os corruptos que estão pegando todo o dinheiro. Mas antes que as pessoas falam, através do seu testemunho, ver a vida de Cristo. Bom, eu acho que a gente conseguiu falar sobre o Novo Testamento e dinheiro. Então, para não restar dúvida, não existe dízimo, não existe oferta do modo veterotestamentário. Existe oferta, mas dadivando, com alegria, tocado pelo Espírito Santo. Hoje foi uma aula mais escrita, eu não gostei muito não, admito que a gente conversando vai melhor, né? Vai uma coisa mais natural. E eu ainda estou sem aparelho, e ela fala e eu fico meio distraído, mas como a gente complementou, não podia deixar de complementar, as pessoas a gente complementou a parte dos dízimos. Então, para o próximo tema, eu estou pensando em abordar a questão, já falamos de julgamento e preconceito, né? Já falamos de cronologia, falamos 2 aulas sobre dízimo, né? E eu estou pensando na próxima aula em falar sobre óleo de unção e vento do Espírito. Tá? Óleo de unção e vento do Espírito, que também ainda está muito em moda nos nossos tempos. Eu vou desligar aqui. Falta a oração final. Tá bom, vamos orar então hoje com o vídeo. Muito bom.
Pai, te agradeço por essa oportunidade, ó Pai, onde pudemos estar abrindo a sua palavra, ó Pai, e estudando, ó Pai, entendendo e buscando conhecer, ó Pai. Nos abençoa, ó Pai, nos dá firmeza, ó Pai, de ser realmente príncipes e sacerdotes, ó Pai, de não ser levados pelo constrangimento, ó Pai, de não ficarmos envergonhados por aqueles que, por não conhecer, tentam nos constranger, ó Pai, aqueles que tentam nos insultar, ó Pai, porque nós sabemos da Tua palavra e isso realmente incomoda o mundo, ó Pai. Nos ensina a seguir os passos de Cristo, ó Pai, a ser verdadeiramente, ó Pai, dadivadores, ó Pai, que possamos contribuir com a vida daqueles que necessitam e que através disso vejam em nós, ó Pai, o exemplo a ser seguido, que nós seguimos a Ti e que eles vejam que é a Ti que deve ser seguido, ó Pai. Te agradecemos por essa oportunidade, Pai. Esteja abençoando, esteja com todos aqueles que estão ouvindo. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém.